Boa noite a todos. Deixa eu colocar o fone que fica melhor. Boa noite. Vamos começar então a nossa live com o professor Júlio Araújo, que falará sobre letramentos e escrita acadêmica. Vocês me veem bem, me ouvem bem, né? Antes do professor Júlio pedir aqui para participar da live, eu vou adiantar logo apresentando o professor Júlio Araújo, né? Quem é o professor Júlio Araújo? Pós-doutor em Estudos Linguísticos pela UFMG e professor e pesquisador no programa de pós-graduação em Linguística do Departamento de Letras Vernáculas da UFC, onde coordena o grupo de pesquisa em discursos e digitalidades, o digital. Atua na área de linguística aplicada, em interface com pragmática, linguística textual e as teorias críticas do discurso. À luz dessa interface, estuda as relações entre linguagem e tecnologia digital, com especial atenção aos seguintes temas: gêneros textuais digitais, novos letramentos, EAD, convergência de mídias e hipertextos. Foi vice-presidente da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, a ALAB, no biênio 2009-2011. E vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos sobre Hipertexto e Tecnologia Educacional no biênio 2009 a 2011 também. Foi coordenador do GT de Linguagem e Tecnologias da ANPOL no biênio 2012 a 2014. Então, enquanto o professor Júlio entra aqui, né, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo que mandou perguntinha. Foram muitas perguntas, né? A escrita acadêmica realmente, como eu coloquei lá na legenda, é uma pedra no sapato dos alunos, muitas vezes. Então, por isso, né, que teve um grande número aí de perguntas. Opa, o professor está pedindo aqui. Boa noite, professor Oi, Júlio. boa noite. Tá me Que coisa boa ver o senhor. Tá ótimo. Imagem ótima e áudio perfeito. Muito Ai, que obrigada, bom. viu? Ah, eu que agradeço. Felicidade, viu, ter o senhor aqui conosco nessa noite, por ter se disponibilizado a participar aqui das minhas lives, das conversas com o Mai, e um conteúdo tão rico como letramentos e escrita acadêmica. Eu disse aqui um pouco antes de aceitar, né, que o senhor, inclusive, está entrando com o perfil do laboratório, né, o LEA. E aqui eu gostaria de chamar todo mundo para seguir aqui o perfil do Léa, tem muitas dicas interessantes sobre escrita acadêmica, então sigam lá. Quando acabar a live, todo mundo vai lá e segue o Léa. Ah, obrigado, Mayara. Então, professor, estava falando antes do seu, eu já apresentei o senhor, já falei lá do seu Lattes, né? O recorte da descrição, porque é muita coisa, a gente sabe o quanto o senhor é conhecido nessa área, né? Principalmente por causa, eu enfatizo sempre, eu ensino a todos os meus alunos o QNP, né? Que dá essa visão alinhada entre os objetivos, questões, hipóteses, eu acho super interessante e ensino para todo mundo. Ai, que Então, o senhor é bom. muito conhecido e teve chuva de perguntas, mas como o nosso tempo ele é reduzido, né? Nós temos somente 1 hora, então eu escolhi 7 perguntinhas para a gente trabalhar hoje aqui, tá bom? Ó, ok, beleza. E eu Ok. inicio agradecendo mesmo a sua participação e peço para o senhor, então, rapidamente falar sobre a importância desse tema, né? Sobre a relevância dos letramentos e da escrita acadêmica, por favor. Tá ok. Então, em primeiro lugar, parabéns por essa ideia das lives, de trazer professores para discutir com você assuntos cada dia sempre tão relevantes. E agradecer enormemente as pessoas que estão conectadas conosco agora, por encontrarem sentido em estar com a gente aqui, né, nesse momento. Desejo muito amor e luz a todo mundo nesse momento de fragilidade planetária, que a gente consiga permanecer firmes, né, e olhar para dentro, para se renovar na medida do possível de cada um, né. Bem, a escrita ela é
talvez a maior tecnologia que o homem pôde criar para si mesmo, né? Nós, como animais semióticos, precisamos significar. Então, a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa odisseia terrestre, né, dessa jornada de letramento no planeta, inúmeras possibilidades de se fazer sujeito da linguagem, né? Desde as pinturas rupestres até o que nós temos hoje, nada mais são do que indícios de tentar se colocar no mundo. Como diz a Magda Soares e muitas pessoas que fazem coro à definição dela, letramento é uma condição humana. É a condição do sujeito de usar recursos da leitura e da escrita para poder se mobilizar nas diversas esferas de atividade que a pessoa está presente, né? E entre essas esferas estaria a esfera acadêmica, que é tão plural, tão cheia de contradição e por isso mesmo bela, né? Que nos desafia todos os dias com os seus eventos e as suas práticas de letramento, com o seu estilo de escrita, né? Algumas pessoas falam, isso não é escrita acadêmica, melhor, isso não é ciência, isso não é não sei o quê, né? Então, é preciso pensar, é ou não é? Por exemplo, quem faz um doutorado em literatura, e quem faz um doutorado em química, e quem faz um doutorado em linguística, um doutorado em qualquer área, eu posso dizer, por exemplo, que a escrita acadêmica da tese do colega lá da literatura não é ciência, né? Então, há muitos meandros a serem considerados. Então, é muito relevante que a gente olhe para a prática de escrita acadêmica com um olhar extremamente solidário e conhecedor da área. O Hyland é um autor que eu uso bastante. Ele tem um conceito que eu acho extremamente maravilhoso do ponto de vista do respeito das ciências, que é o conceito de cultura acadêmica. Nós temos muita dificuldade de respeitar as culturas. A gente quer que o mundo seja igual a gente, né? Tudo tem que ser do jeitinho nosso. Então, assim, se o que eu estiver lendo não for parecido com a prática de escrita que eu faço na linguística, eu já vou olhar com cara feia, né? Quer dizer, tem as culturas disciplinares. Então, o lugar de fala de quem faz ciência e produz escrita acadêmica na literatura é diferente do lugar de fala de quem faz escrita e produz ciência na química, por exemplo, na linguística, na educação. Então, são esses lugares. Por isso o tema é tão relevante, né? Porque todos fazemos ciência. E quando a gente entra nessa coisa de hierarquizar qual é a ciência mais importante, a gente entra naquela coisa da necropolítica, que a gente decide quem vai morrer e quem vai viver. O CNPq acabou de estabelecer quais áreas eram prioritárias para que a gente pudesse produzir as nossas escritas acadêmicas, resultados das pesquisas. E no último edital a gente foi extremamente apequenado, emudecido, né? Quando eu digo a gente, eu me refiro às ciências sociais aplicadas, linguística, letras e artes, às ciências humanas, né? De um modo geral, porque elas não eram consideradas área de prioridade no CNPq, que é resultado desse desmonte, desse processo de aceleração, de desimportância da ciência, né? Então, mais do que nunca, ser letrado, ter letramento acadêmico para enfrentar essas questões é muito importante. Seja aqueles que já são doutores e que orientam e formam novos pesquisadores, sejam os alunos da graduação, que precisam ter ferramentas poderosas à disposição deles para lutar nesse mecanismo tão, às vezes, enfadonho e às vezes tão triste, né, que nós estamos atualmente enfrentando. Então, é realmente um tema importante e estou feliz para a gente falar um pouquinho sobre ele hoje à noite. Que bom, professor. E realmente teve até um comentário aqui da Raíssa, né? Que é uma discussão, o senhor já traz, o senhor já inicia com uma discussão muito, muito relevante, que é trazer isso tudo nesse momento de ataque direto às ciências humanas, né?
Verdade, isso mesmo. Inclusive, vocês, professores, tiveram que escrever um textinho adequando os objetivos de vocês àqueles objetivos que estão lá, que muitas vezes não são relacionados a nós, né? Então, já é um foco, já é um sinal de que esse desmonte começa quando você precisa adequar os seus objetivos àqueles objetivos que estão lá marcados no diretório, né? É verdade. São malabarismos retóricos que a gente é obrigado a fazer, né? No meu caso, eu tenho três frentes de trabalho no meu grupo, né? Um é o laboratório, que é esse lugar de fala que nós vamos hoje conversar, já estamos conversando, com o Laboratório de Letramento e Escrita Acadêmicas, e tem dois grandes projetos que é onde eu albergo os meus mestrandos e doutorandos, que é o projeto de discurso de ódio e o projeto de fake news. Então, eu tive que argumentar diante do CNPq qual a relação que esses dois projetos teriam com as áreas de prioridade do CNPq, né? Bom, o resultado foi bom, nós fomos aprovados. Aliás, a linguística inteira da UFC foi aprovada, né? Ressalta aqui o bom trabalho da professora Eulália, que é a representante, em trazer os argumentos de todos os colegas e elaborar esse texto enorme, complexo, para poder fazer frente a esse desmonte, né? Veja como é importante ter o letramento acadêmico, porque eu elaboro um projeto de pesquisa, estou ali todo feliz achando que o meu projeto está lá há anos, todo ano eu mando um projeto, recebo bolsa, de repente vem a notícia, manda aí um argumento por que é importante. Aí eu tenho que ter domínio dessa escrita, argumentar diante de um órgão como o CNPq, por que o projeto que eu estou propondo tem relevância. Então, isso existe de mim, esse lugar de fala, essa apropriação da escrita clara, né? E tentando não ser militante, não ser apaixonada, entrar no aspecto técnico que eles querem, mas, ao mesmo tempo, sem se trair. Quer dizer, é muito sofrido, é um malabarismo retórico mesmo, né? Então, todo mundo precisa investir no seu letramento pessoal dentro da academia, entender qual é o seu lugar de fala dentro dela, se empoderar desse lugar e ler muito, né? Estudar bastante sua cultura disciplinar, a sua área, para você poder se manifestar muito bem em defesa da sua pesquisa e dos seus colegas, dos seus pares, né? Perfeito. E sempre, né, entender esse lugar do outro também, né, reconhecendo que as diferenças, elas existem, inclusive, dentro de uma mesma área, né? Então, dentro da linguística, há pesquisas heterogêneas, há áreas diversas, então é importante ver essa heterogeneidade dentro de uma área comum, né, que teria algo aí em comum, mas que há, sim, cada um as suas peculiaridades. Perfeito. Eu me lembrei aqui da tese de um professor da Federal do Piauí, que veio fazer doutorado aqui comigo, que é o Manuel. Ele fez uma tese muito boa. O título é Linguística, uma ciência e várias culturas. Nessa perspectiva da cultura disciplinar, ele questionou se nós temos uma cultura disciplinar dentro da linguística. Porque a maneira de produzir a escrita acadêmica de uma pesquisa, por exemplo, sociolinguística laboviana, vai ser diferente da maneira como alguém que está desenvolvendo estudos sobre letramentos digitais, ou outro que está desenvolvendo estudos sobre anáforas indiretas, ou alguém que está desenvolvendo estudos sobre o posicionamento discursivo da voz em Belchior, como o trabalho bonito das dores, na análise de discurso. Então, veja que mesmo dentro de uma única ciência, nós temos subculturas, né? Que é delas que a gente vai falar, desse lugar de fala que a gente vai pronunciar e a nossa escrita vai nascer, né? Então, assim, a maneira de produzir uma tese dentro da linguística não é homogênea, é muito heterogênea, você falou muito bem. E aí um outro doutorando meu que também defendeu, que também é da Federal do Piauí, que é o Bruno Castro, ele comparou dentro da área de letras e linguística como é a cultura disciplinar da escrita na literatura e na linguística. E o gênero que ele escolheu para isso foi o projeto de pesquisa. E ele foi vendo, por exemplo, que enquanto nós, linguistas, damos uma importância
enorme. A metodologia, é importante a gente dizer quais os procedimentos de coleta ou de construção de dados, de análise e tal. Na literatura não tem essa, a cultura da escrita acadêmica na literatura não tem essa prática, né? Entre outras coisas que ele viu na pesquisa. Então, se eu não tiver extremo respeito com a atividade textual do meu colega, não importa a área em que ele está, eu estou desenvolvendo um preconceito aos letramentos acadêmicos. Porque eu estou pensando que fazer ciência é só o que eu e o meu grupo fazemos. E aí, um programa, por exemplo, tem várias linhas de pesquisa, né? Dentro das linhas tem os professores com seus projetos e os seus grupos de pesquisa. Dentro do meu grupo do digital, eu tenho pessoas estudando letramentos e escrita acadêmica, tenho pessoas estudando discurso de ódio, tenho pessoas estudando fake news, tenho pessoas estudando letramentos digitais. Então, é uma infinidade de dizeres, né? Perfeito, professor, muito, muito excelente. Então, agora nós vamos aqui às 7 perguntinhas que eu selecionei, né, para que a gente possa atender aqui ao que as pessoas já enviaram e a essas dúvidas que surgiram. As 7 que eu selecionei, porque muitas também foram deixadas de lado ou agrupadas de algum modo nessas outras, tá? Então, a primeira pergunta: como começar a desenvolver a escrita acadêmica? Olha, a escrita é um investimento de uma vida inteira, né? A quem interessa negar esse direito às pessoas, né? É um direito seu, é um direito meu, é um direito de todos nós nos apoderarmos dessa ferramenta, dessa tecnologia e saber fazer uso dela. Eu sempre conto uma história. Quando eu era um menino de 10, 11 anos, eu nunca lembro bem a idade, porque foi traumático, a professora levou Cecília Meirelles para a sala e trabalhou com as crianças os poemas e tal. E eu me lembro de dois que me marcaram profundamente, que era o jogo de bola, né? A bola amarela é da Arabella, a bola azul é do Raul. Então, aquele movimento das cores das bolas na minha cabecinha de 11 anos fez um efeito estético incrível. Mas depois ela trouxe outro da Cecília Meirelles, que era aquele lá que diz: não sou alegre nem sou triste, sou poeta. E eu fiquei o tempo inteiro perguntando para ela, né? Tia, o que é ser poeta? Porque eu achava que eu sabia o que era ser alegre e o que era ser triste, mas eu não sabia o que era ser poeta. Eu estava achando que era uma emoção humana também. Eu achei isso lindo, então eu comecei a dizer para todo mundo: eu não sou alegre, não sou triste, eu sou poeta. Eu achava isso bonito, não entendi direito, até que depois ela pediu que nós levássemos um poeminha da nossa autoria para homenagear a Cecília Meirelles. A gente tinha que escolher o poema. Adivinha o que eu escolhi? Não sou alegre, não sou... Aí fiz o meu texto, aí todo mundo tinha que ler em voz alta, em pé, lá na frente, eu todo feliz, né? Peito inchado, orgulhoso. Meu primeiro poema, quando eu fui ler, antes de terminar, ela mandou eu parar e disse: não foi você que fez, não é seu. Isso gerou um problema, ela saiu me arrastando pelo braço, me levou para a direção. Isso gerou uma suspensão. A diretora disse que eu só podia voltar à escola quando a minha mãe fosse lá falar com ela. Eu tive medo de contar para minha mãe, resultado, uma semana inteira de perdendo aula, porque eu ia para a aula para minha mãe achar que estava tudo bem, mas eu ficava no fundo, de trás do muro, aí eu escutava o sinal. Quando tocava, eu dizia: ai, terminou, agora eu vou embora, ia para casa. Até que a professora desconfiou e foi na minha casa perguntar para minha mãe por que eu não ia mais à aula. E a minha mãe: não, ele vai todo dia. E aí, pronto, a mentira foi descoberta. Levei uma surra da minha mãe, fui expulso de casa por causa da minha iniciação à escrita literária. Muitos anos se passaram. Depois de 40 anos, hoje eu vou fazer 46, né? É que eu lancei meu primeiro livro de poemas. Então, assim, como investir? Quando? Desde sempre. E sempre vai ter alguém dizendo que você não é capaz. Vai ter alguém dizendo que o seu projeto não é da sua área. Você, o seu orientador, diz que é, mas alguém vai dizer que não é. Sempre vai ter alguém para te apequenar. Sempre vai ter alguém para se sentir ameaçado por você. E o que eu lhe digo é: insista totalmente naquilo que você está acreditando.
Agora, como? Leia muito. Seja uma pessoa disposta a ler, a estudar. Não adianta você querer desenvolver artigo, projeto, tese, dissertação em uma determinada área, se a sua leitura ainda é muito pequenininha, ainda é muito pouca. Então, estude muito o que os seus pares estão dizendo, veja as estratégias de textualização que eles usam nos textos deles e imite. Eu fui por imitação. Eu imitei a Cecília Meirelles e a professora achou que eu tava mentindo. Aí, no meu primeiro livro, eu peguei e publiquei o meu primeiro poema, que gerou uma surra e a expulsão da escola. Eu tive coragem e publiquei. Mas isso foi terapia, conversas, né? Então, essas vozes horrorosas, terríveis, donas das verdades, não pode nos paralisar, por experiência própria. Seja na escola, seja na própria universidade, como aluno, que eu também ouvi muitas vozes parecidas com aquela minha professora dos meus 11 anos. Isso não combina com o que a gente quer aqui. Eu fui estudar bate-papo na internet, né? O chat. Aí disseram, isso não é linguística. Aí eu falei, mas meu Deus do céu, mas é linguagem. Não, isso não é linguística. Naquela época não tinha rede social, os bate-papos não tinham sido estudados ainda. E a minha dissertação estava ali, num campo virgem, querendo nascer, e eu não tinha bibliografia para dizer que a linguística podia se interessar por aquilo, e foi sofrido, né? Então, eu encorajo todo mundo a enfrentar essas vozes, acredite em você mesmo, e se concentre nas vozes positivas, aquelas que dizem assim, que legal a sua ideia, mas olha, tem um probleminha aqui, tem uma contradiçãozinha ali, me permita te ajudar dessa maneira, modifique, leia esse autor aqui que é mais moderno, essa categoria aí está muito frágil. Essas vozes que se solidarizam com a sua criação, com a sua ideia, elas devem ser ouvidas. Mas aquelas que vampirizam o seu poder pessoal, acreditar em você mesmo, essa você fuja delas. Não dê atenção a essas aí. E elas vão vir travestidas de amigos, de professores, até de orientadores, de colegas, sabe? E aí você precisa ter bastante cuidado para se proteger dessa vibe baixa. E não significa dizer que você não vai ouvir os mais experientes. Não é isso que eu estou falando. Mas é muito importante acreditar em você. Tem uma vozinha lá dentro de nós que ela não nos deixa cair no lugar errado. Ela sempre diz, rapaz, vai por aqui, não vai por ali, não. Rapaz, escute o que esse professor está dizendo que é o melhor para você. Mas quando ela disser assim, nossa, o que esse professor está dizendo aí não está legal para você, não. Aí você tenta observar o campo, você vai descobrir, por exemplo, eu descobri Mônicas na minha vida, que sem ser minha orientadora, lia o meu texto, sentava comigo, mudava a ementa da disciplina dela, estou todo arrepiado só de lembrar, mudava a ementa da disciplina dela para contemplar o meu trabalho, lia autores para poder discutir comigo. Então vai ter muitas Mônicas assim. Eu tento ser uma Mônica na vida de pessoas, sabe? Porque eu encontrei pessoas que me ouviram, que disseram, é bacana o seu trabalho, é desafiante, você vão pegar no seu pé, mas vá adiante assim e dessa maneira. Então é isso, não tem uma receita, sabe? É ir na raça e acreditando em você. É o que eu faço, até hoje eu faço. Tá, eu sou doutor há mais de 10 anos, oriento doutorado, mestrado, estava aqui feliz da minha vida, abro o e-mail CNPq, o seu trabalho não é relevante. Mas mande um texto aí para saber se a gente vai aceitar. A vida inteira vai ter essas vozes dizendo que o nosso trabalho não é bom, gente. E a gente aqui tem que batalhar mesmo. Perfeito, professor. E olhe, o que o povo está comentando aqui, né? Inspirador, motivador. E é isso, na verdade, além de orientações, né, mais técnicas, eu acho que o mundo precisa muito disso, de pessoas que motivem, que inspirem e que façam a gente acreditar na gente. É isso. Muito obrigada pela sua fala. Amei, amei a resposta. Viu? E Tá. agora vamos lá para a segunda perguntinha. E essa perguntinha é muito comum, ela se repetiu, inclusive, por isso que eu trouxe logo. E como sempre, eu já vou dizer logo, gente, não tem uma fórmula, né? Como o próprio professor Júlio já disse.
Mas vamos lá, quais são as sugestões de Júlio Araújo para desenvolver um bom anteprojeto de pesquisa para mestrado e para doutorado? A primeira coisa você tem que saber qual é a linha de pesquisa desse programa que te interessa. E aí é muito importante, por exemplo, você focar qual é aquele professor que te inspira, que quando você lê os artigos dele, os livros dele, os textos que ele produz, você diz assim, nossa, isso bate aqui dentro, assim, é isso que eu quero? Aí se liga nesse professor. Vai para o grupo de pesquisa dele. Isso não significa dizer que é garantia da aprovação, mas você vai entrando na cultura disciplinar, no estilo de escrita daquele grupo, daquelas pessoas. Ler as dissertações já defendidas, as teses já defendidas. É difícil ler projetos já qualificados, porque como o trabalho está em andamento, é interesse do professor, do autor do projeto e do grupo proteger a ideia, porque ela ainda não... tem pessoas roubando ideias por aí, né? Então a gente protege mesmo. O trabalho está em fase de qualificação, a gente não divulga muito, não. Mas dissertação em tese já lidas, ou projetos que foram selecionados antes do seu, por exemplo, eu vou me candidatar nesse ano para 2021, né? Não sei se a pandemia vai deixar, um exemplo. Aí eu vou ver pessoas que se candidataram em 2020 foram aprovadas. Eu falo, fulano, me empresta teu projeto, como é? Deixa eu dar uma olhada e tal, né? Não significa dizer plagiar ou se apropriar indevidamente das ideias, mas entender a cultura disciplinar, o estilo de escrita, o que está na agenda de interesse da linha e, sobretudo, daquele professor que você postula muito se orientando dele. Então, é muito importante isso, né? E outra coisa, é importante você entender que tem que ter um alinhamento da questão que mobiliza a sua curiosidade científica, as hipóteses que você está levantando, os objetivos que você pretende alcançar, e como essas três coisas recebem um acolhimento teórico e inspiram uma metodologia bem factível, né? Então, saber construir o objeto de pesquisa lá na justificativa, mostrar como ele recebe uma guarida teórica que dê uma confiança na banca e, sobretudo, mostrar a mobilidade desse objeto se mostrando operativo metodologicamente falando. Que estratégias você utilizaria para poder, por exemplo, coletar os dados, né? Que técnicas você usaria para fazer a análise desses dados? Tudo isso sendo colocado de forma muito clara, evitando ambiguidades ou, às vezes, assim, pronomes indefinidos, tipo, a gente coloca assim, alguns autores têm dito, né? Então, diga fulano, cicrano, beltrano, mostram que, em vez de alguns autores, por exemplo, né? Porque isso facilita muito o próprio trabalho da banca e a banca olha para o seu texto como uma proposta mais ou menos madura, né? Claro que, por exemplo, se você se candidata a um doutorado, a banca vai ser mais exigente com esse texto, né? Porque, afinal de contas, você já escreveu projeto, já qualificou, já escreveu tese de mestrado, já tem uma experiência. Então, a banca vai olhar para você com esse olhar assim, mais exigente. Mas, se você é um ex-aluno de mestrado, ou, desculpa, de graduação, ou de especialização, e vai entrar nesse nível mais sofisticado de pesquisa, que é o mestrado, a banca vai olhar para a sua proposta não com os mesmos olhos que olharia um anteprojeto de tese, de doutorado, mas essas implicações do diálogo interno entre questões, objetivos e hipóteses com a base teórico-metodológica é o fio de Ariadne que a banca vai usar para costurar a decisão dela de aprovado ou reprovado. Então, eu aconselho que você olhe projetos vitoriosos, projetos que foram aprovados, fale com seus amigos, seus colegas, ou procure iniciativas bacanas como que a MAI faz, de ajudar pessoas a se prepararem bem para o processo de mestrado e doutorado, porque ela tem inúmeras experiências e textos
que ela pode disponibilizar, né? São alternativas que se pode dar. E também procure os laboratórios. O meu laboratório a gente dá muitas dicas bacanas. Atualmente os meninos estão fazendo oficinas online sobre projetos de pesquisa. É gratuito, todo mundo pode participar. Tem o projeto Escriba da professora das Dores, que é maravilhoso. Também é um espaço rico, que todo mundo pode se aproximar e beber dessas fontes e se preparar bem para o processo seletivo. Não entra no processo seletivo sem não estar preparado. Se prepare bem, né, para você poder ir com uma ideia razoável e uma proposta bem escrita. Perfeito, professor, perfeito. E aí alguém tinha perguntado, né, o que fazer quando se está fora da universidade, mas aí o professor Dieb já respondeu que é sempre entrar em contato com alguém para conhecer as linhas de pesquisa, as obras mais atuais, então já foi respondida a perguntinha que surgiu. Uma pessoa perguntou se a live vai ficar gravada. O senhor me autoriza a disponibilizar aqui no meu IGTV? Claro que sim. É bom Pronto, ouvir. perfeito. Então, vamos para a terceira perguntinha. De que maneira pode-se possibilitar a aprendizagem dos aspectos ocultos do letramento? Nossa, vamos falar agora de dores e de feridas, né? O Brian Street, juntamente com Lee, eles falam dessa categoria, aspectos ocultos do letramento. Do que se trata isso? Primeiro que para eles, letramentos acadêmicos não diz respeito apenas aos eventos e às cenas de letramento circunscritas à universidade, mas elas estariam espraiadas por toda a história acadêmica do indivíduo. Isso significa desde da educação infantil, passando pela educação básica inteira, né? Fundamental e médio, até a universidade. E quando se fala em universidade, nós estamos vendo graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque em cada uma dessas situações, nós vamos nos enfrentar os aspectos ocultos do letramento. O que significa isso? Significa as ausências que a gente tem que amargar nesse processo e que, às vezes, a gente é jogado numa solidão intelectual tão enorme que você precisa tomar decisões sozinho. Infelizmente, existem casos em que o Dieb está colocando até a referência aí do texto que eu Isso. estou falando aqui. Obrigado, Dieb. Gente, eu não estou olhando os comentários aqui, foi uma... Senão eu me desconcentro. Deixa eu voltar. Esses aspectos têm a ver com o fato de existirem alguns estudantes que comentam que se sentem sozinhos porque os orientadores não leem os seus textos. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, sobre o PIBIC da UFC. Então, a gente viu dentro da área de letras e linguística, então a gente viu todo o PIBIC da área e a gente foi vendo os aspectos ocultos do letramento. Os estudantes se veem só, às vezes ficava enciumado porque o professor dizia, não, hoje não, que eu vou ter orientação com o meu doutorando. Não, hoje não, porque eu vou orientar o meu mestrando. Aí ele dizia assim, mas eu não estou orientando, não. Ele nunca vai ter uma orientação comigo, não. Ele nunca... Por que eu não posso ter uma orientação? Eu não tenho um projeto, eu não estou fazendo pesquisa. Então, os aspectos ocultos do letramento têm a ver com as habilidades que a gente é forçado a desenvolver para driblar as ausências que a gente enfrenta, as solidões que a gente enfrenta, né? Então, os estudantes não tem assim, como aprender os aspectos ocultos do letramento? Eu não sei. Vai da sua força. Às vezes, o seu orientador não está presente, mas tem um colega assim, muito próximo que lê tudo seu, que dialoga com você, né? Que, mesmo na imaturidade dele, ele vai dar o melhor dele para lhe ajudar. Às vezes, aí, de novo, eu vou citar as Mônicas, né? Pensando aqui na pessoa incrível e solidária que a professora Mônica Cavalcante de
nas disciplinas dela, gente, ela abre espaço para todo mundo falar da sua pesquisa. Ela foi minha professora no mestrado e no doutorado, esteve nas minhas bancas de defesa, e olha que legal, até na minha banca de concurso, para eu entrar para ser professor, ela foi, né? Então, ela é uma pessoa muito solidária, ela é uma pesquisadora extremamente conhecida na área dela, né? Ela é um sopro que determina o rumo da brisa que a pesquisa em referenciação tem, mas ela não se comporta com, com a pessoa gigante que ela é, academicamente falando, né? Então, às vezes, você não tem o seu orientador, mas você tem um professor assim, que na disciplina dele você se matricula, você vai ter um alento, sabe? Essa pessoa vai ler seu trabalho, vai te dar um lugar de fala, você vai apresentar um seminário, você vai ter a possibilidade de ser, no bom sentido do termo, né? Bombardeado por ela e pela sala inteira, para você ir sofisticando suas escolhas, melhorando a sua escrita, redimensionando as decisões que você tem que tomar. Então, os aspectos ocultos do letramento têm a ver com as decisões que a gente toma para dar conta das vicissitudes do processo. Eu estou citando apenas uma delas, que é a ausência de um orientador presente, que lê, que cumpre um cronograma com você. Mas, às vezes, é uma pandemia, como nós estamos vivendo, tem gente que tinha que ir na escola coletar dados, não está podendo. Às vezes é um problema que acontece, faltou bolsa. Então, assim, tudo que vier durante o processo que te sufocar e que você diga, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Estou no meio da pesquisa enfrentando esse problema, é o que diz respeito aos aspectos ocultos do letramento, assim. Porque a gente precisa se virar nos 30 e encontrar uma maneira de resolver e fazer o trabalho fluir. Perfeito, professor Júlio, muito obrigada. E aí, como o professor Diego já colocou a referência, fica a sugestão de leitura, tá? Vamos lá para mais uma. Eu vou pular um aqui, porque já foi em parte respondido, que é como construir um objeto de pesquisa, né? A gente já falou sobre isso. Então, quais cuidados, né, nós devemos ter para evitar plágio e autoplágio? Nossa, isso é muito importante. Isso é extremamente relevante. A escrita acadêmica, eu gosto de dizer que ela tem 3 dimensões que elas são bastante peculiares e devem ser refletidas, ensinadas, discutidas. A primeira dimensão dela é a dimensão ética, nós temos uma dimensão estética e uma dimensão técnica, né? Claro que existem outras, mas essas 3 vêm a calhar para o que eu quero dizer agora. A dimensão ética tem a ver com o fato de você entender que você não é Adão e nem Eva na sua área de trabalho. O seu discurso não é adâmico. Você vai se inserir, entrando aqui na proposta de dialogismo bakhtiniana, numa cadeia verbal que já vem sendo construída muito antes de vocês e de mim, né? E aí você precisa entrar nessa cadeia verbal, ler bastante, conhecer o que os pares estão dizendo, e aí refletir a sua proposta de pesquisa à luz dessas pessoas. Acontece que algumas pessoas, ao fazer isso, elas têm alguma dificuldade de dar os créditos, né? E não dar os créditos é safadeza, no mínimo. É falta de respeito com aquela pessoa que passou noites acordada, trabalhando os textos, desenvolvendo suas reflexões. Eu me lembro de uma vez, o Jeb está aqui na live, ele sabe porque ele estava presente comigo. Eu fui ler um aspecto importante aí de transmutação. Eu fui para biologia, eu fui para química, eu fui para física. São 3 áreas que não tem nada a ver com linguística. Eu fui assistir aulas no PC de química para entender o processo de transmutação nessas 3 áreas, para eu poder ver se eu tinha uma condição de, metaforizando esses conceitos nessas áreas, trazer para a minha pesquisa em linguística
a minha proposta de ideia de transmutação de gêneros a partir do Bakhtin, né? Isso lá em 2006. No dia que eu terminei de escrever essa parte do capítulo, eu caí no choro. Chorei muito. Pô, assim, era só a primeira versão, né? Ainda ia ser lida, chicoteada, sabatinada por todo mundo. Não importava as aulas que eu tinha feito, as leituras que eu tinha feito, os livros que eu tinha comprado, as noites acordado, ia ser sabatinado. Faz parte do processo. Ia ser questionado, todo e qualquer espécie de segurança que eu pudesse ter ia ser desestabilizada, e isso faz parte do processo. E é bom, porque a gente cresce muito com isso, né? E aí eu senti de novo a Mônica, que ela adora desestabilizar, né, a gente, fazer a gente pensar diferente. E veja, esse processo que eu vivi, eu tinha que dar crédito, não era na linguística, vinha da química, da física, da biologia. E eu tinha que ter muito cuidado com isso para referenciar cuidadosamente, né? Eu me lembro de uma vez de uma banca que eu fui em uma universidade, e eu não quero citar nome nenhum, porque é uma situação delicada, e a aluna disse chorando: não, o meu professor não leu, então, porque eu pensei que eu estava citando. Ela pegou, assim, páginas e páginas e páginas dos PCNs, faz muito tempo, sei lá, se era 2001, 2002, não sei que ano que era esse. E ela transcreveu páginas e páginas e páginas do PCN. Era uma monografia de especialização ou de graduação, não me lembro agora o que era. E foi difícil, olha ali, ela enfrentando os aspectos ocultos do letramento, sem ter condição de dar conta disso, e ferindo o aspecto da escrita, que é o aspecto ético, mas, segundo ela, ela não sabia. Ela pensava que, ao transcrever as páginas, ela estava citando. Ela não sabia a diferença de citar e parafrasear, coisas assim, né? Então, se você vai se candidatar a uma pesquisa de mestrado e doutorado, tenha muito cuidado que as suas ideias sejam tuas e que a banca perceba que você, no máximo que você faz é se deixar iluminar pelas ideias de outros autores para propor algo que é novo, que você está propondo, porque se a gente sentir o cheirinho de longe de que está havendo uma apropriação indevida de categorias e conceitos, inevitavelmente isso é reprovação na certa mesmo, né? Então, e hoje em dia tem os farejadores de plágio, que ajudam muita gente, né? Tem um Google assim da vida que ajuda, é bom também, mas tem aqueles que são desenvolvidos para isso. Que aí eles são softwares muito inteligentes, né? Tem por inversão sintática, tem gente que a palavra, o predicado vem para frente, o sujeito vai para trás. Ou então, por questões semânticas, né? Muda o sentido da palavra apenas para se apropriar da ideia que não era dela. Então, essa dimensão ética ela é muito importante. E se eu firo a dimensão ética, eu estou ferindo a dimensão estética. Porque já não é mais... Não é bonito, né, se apropriar da ideia de alguém. Imagine eu cair no choro escrevendo o meu texto, no final, quando terminei, chorei, aí vejo uma tese lá aberta, a pessoa, como eu já vi, a pessoa fazendo uma relação entre transmutação na química, na biologia, na física e para discutir transmutação de gêneros no discurso dentro da linguística. E nunca a pessoa disse que Araújo fez essas aproximações. Tá lá, tá defendido, é uma dissertação de mestrado, e isso fere a gente. Você diz assim, poxa, eu fiz isso, né? Fui eu que fiz isso. Aconteceu também com a leitura que eu fiz do Bhatia, né? Teve alguém que fez a mesma leitura que eu fiz, mas a pessoa se apropriou e colocou lá no trabalho dela. Então, essa dimensão ética, ela é muito importante, e quando eu firo essa dimensão, né, eu estou também ferindo a dimensão estética, né? O Diego está dizendo que a tese dele foi toda roubada, ó. Minha tese foi toda roubada. Isso acontece, né? Toda hora. Por isso que
No meu grupo de pesquisa, por exemplo, eu não quero que os projetos dos meus alunos, que estão sendo discutidos na intimidade do grupo ou na intimidade de uma banca de qualificação, seja passado para ninguém. Porque a pesquisa nem aconteceu. A pesquisa acontecendo, sendo defendida, você já tendo o seu título, você vê o seu trabalho sendo plagiado, imagine quando a Imagine. ideia ainda está sendo discutida, né? Muito complicado, né? Então, E é uma é, questão de ética, de posicionamento seu diante da vida, do mundo, né? Do mesmo jeito que alguém rouba um livro na biblioteca, rouba uma ideia, sentado no bosque, fumando seu cigarrinho, tomando café lá no Rui, você contando a sua ideia do mestrado que ainda vai ser qualificado, tem alguém ali, ó, nossa, eu vou me candidatar com essa ideia. muito Tem. complicado. E aqui, gente, fica também a sugestão da dissertação do Elderson, né, que foi orientando da professora Mônica, que fez uma dissertação inteira sobre plágio e a sanção social que o plágio acaba tendo, né? Então fica essa sugestão também para conhecer melhor o plágio, essas dimensões textuais e discursivas desse fenômeno, tá? Bacana. E a última perguntinha, professor, qual a sua dica para aumentar a produtividade acadêmica? Eita! Publique ou pereça, né? É a grande tese. Olha, no começo da minha carreira, eu me atropelei e eu tenho consciência hoje que eu atropelei pessoas, pessoas inclusive muito amadas por mim, porque eu tinha, ah, sei lá, ingenuidade, inexperiência, não entendia direito. Então eu comecei a tinha que escrever. Teve ano que em um ano tinha 3 livros, 4 livros organizados e publicados. Tinha em um ano eu tinha 7 artigos publicados, 8, e era uma coisa doida, assim. E isso não faz bem, né? Depois, por conta dessa exigência da CAPES, né? Produzir, que acaba sendo uma forma feroz e cruel com a gente faz uma coisa que é autoplágio, que não é recomendado. Eu fiz muito, mas não recomendo ninguém a fazer. Eu fiz por inexperiência, eu fiz por estar começando, por não saber. O que é isso? Eu pegava um artigo que eu tinha publicado nos anais de congresso, aí eu dava uma melhorada, mudava o título, aí mandava para uma revista. Aí depois surgiu uma oportunidade, vamos para um livro que eu estou organizando. Aí eu pegava esse mesmo trabalho, mudava o título, trazia às vezes uma nova categoria para ele, reescrevia minimamente, era bem mínimo a intervenção, publicava de novo como capítulo de livro. Qual é a novidade? Que contribuição eu estou trazendo para a linguística, para a minha área? Porque se os meus leitores forem ler, eles vão ver autoplágio nessa época que eu fazia comigo mesmo, né? Então eu não sabia. Então hoje, se eu não tiver nada novo para dizer, com categorias novas, coisas novas, eu não publico, né? Então é muito importante que essa coisa de publique ou pereça seja entendido com muito cuidado. É legal se você tiver um orientador mais humano que entenda isso, né? Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que não publique, porque também tem um outro extremo. Tem estudantes que passam o mestrado inteiro sem publicar nada. É inadmissível. Passa um doutorado inteiro, 4 anos sem publicar nada. Vai para fora do país, pega uma bolsa sanduíche, podendo ter a oportunidade de publicar fora, né? De desenvolver o seu trabalho. Não o faz. Então, esses dois extremos, publicar demais para tentar estar na crista da onda da produtividade que a CAPES pede, mas se autoplagiando, sem ter nada novo para dizer, é um extremo perigoso. Hoje em dia eu nem aconselho, não é necessário fazer isso, ou simplesmente não fazer, porque eu escuto alunos falarem assim, ou eu escrevo a minha tese, ou eu publico. Não, de jeito nenhum. Maiara, eu fui aluno do PPGL.
no mestrado e no doutorado. Nenhum dos meus artigos que eu escrevi para as disciplinas, nenhum ficaram guardados. Eu publiquei todos. Seja numa revista sem expressão nenhuma, porque eu não era professor, não era conhecido, tem essas coisas mesmo acontecendo e só publica quem é doutor, por exemplo, né? Seja no cenário de um evento bem pequenininho, regionalzinho, seja num evento tão grande da Abrali, seja numa revistona maravilhosa, seja numa editora bacana, mas eu publiquei todos os trabalhos. Você se matricula todos os semestres em várias disciplinas. No final do semestre, o professor lhe pede um artigo. Dê o seu melhor para esse artigo. E depois publique. Sabe que você termina o seu mestrado? Eu terminei minha pós-graduação, antes de ser doutor, com um currículo legal em termos de produção. Mas o que é que eu fiz? Todos os artigos das disciplinas, todos, foram publicados. Em revistas, em anais de eventos, em capítulo de livro, foram publicados. Foi uma forma que eu fiz. E, mas eu sou aluno de graduação, como é que eu faço? Você se envolva nos grupos, ou sendo bolsista PIBIC, ou bolsista voluntário, ou os trabalhos que você faz para os seus professores de graduação. Vários alunos meus que fizeram LPTA comigo, eles têm uma coisa bacana. Quando termina a disciplina, eles fazem um artigo para outro professor e me chamam. Professor, eu fiz esse artigo aqui. O professor da disciplina não quer olhar para mim, que eu queria ir para o evento nacional dos estudantes lá não sei aonde. Se eu olharia, aí eu olho, oriento a reescrita. Daqui a pouco ele manda o link. Professor, muito obrigado, eu publiquei. Eu fico tão feliz. Porque é isso, né? Então a gente pode ir produzindo na medida do possível, sem se atropelar e sem atropelar os outros, né? E tentando verdadeiramente encontrar o seu lugar de fala de produtor de texto acadêmico de qualidade. Isso é tão importante, professor, isso que o senhor falou, que é o encorajamento também para as pessoas da graduação, né? Porque muitas vezes a gente vê que lá na graduação tem gente que tem uma ideia boa, que a gente não viu sendo na nossa área, né? Então, por exemplo, a gente vê, não sei se a Marina está aqui, mas na disciplina da professora Mônica surgiram lá, né, discussões sobre os green texts, que a gente não tinha visto ainda trabalhos na linguística textual falando sobre isso. E aí, o que a gente vê? Muitas vezes o aluno da graduação, ele se sente inferior, ele acha que ele não pode publicar, muitas vezes ele nem acredita, né? Ele deixa de acreditar no que ele acreditava, por isso, por se achar inferior. Então é muito importante dar esse encorajamento também às pessoas da graduação. E essa dica que o senhor deu, né? Eu vou seguir para mim, estou começando o doutorado agora, e às vezes a gente produz ali artigo, alguma coisa para a disciplina e a gente deixa guardado. Então é uma dica que eu vou seguir também. Estou começando agora o doutorado, mas vou começar a seguir sim, começar a publicar o que eu apresento lá nas disciplinas. Muito obrigada. Então eu também recebo de forma muito positiva e pretendo aplicar na minha vida. O Rogélison fazendo aqui um comentário, né? Vale ressaltar que o professor Júlio também aceita ser coautor de publicações de revistas em qualidade menor. Quando eu era bolsista dele, ele sempre aceitou. Então é isso também, de o orientador estar junto, né? Isso é importante, porque o Rogério foi meu orientando, foi meu PIB, que também foi meu monitor, e tudo que ele pesquisou comigo está publicado. E ele é tão danado, está publicado até em Portugal, fora do Brasil. Então, assim, ele montava os textos, mandava para mim, eu escrevia junto, aí a gente ia publicar. Mas só que para ele sair na revista, não podia ser um A1, um A2, vamos para um AB2, um AB3, não tem problema. O importante é publicar o trabalho, né? Porque, infelizmente, vai ter colegas que vai se opor. Não vou sair no AB3, imagina, não vai ser legal para mim. Eu acho isso uma bobagem, eu acho isso uma grande bobagem, sabe? Eu acho que o importante é desenvolver nos alunos esse letramento acadêmico de publicar nas revistas, para ele sentir que o ano que ele passou com a gente, naquela bolsa, valeu a pena. Ele vai para uma seleção de mestrado e vai pontuar, porque tem a produção dele, né? Perfeito, professor. E aqui tem outro comentário, Magno Gomes, sem dizer que o Júlio também faz projetos para incentivar a publicação na graduação.
São A muitos da Josi agradecimentos. também. A professora da Josi também faz isso. Acho isso legal. São muitos agradecimentos, muitos corações, professor Júlio. O agradecimento maior vem de mim, né? Que me enriqueci muito nisso. Eu amo falar sobre escrita acadêmica, eu amo metodologia científica. Então, fiquei muito feliz com essa nossa conversa, viu? Agradeço demais e todo mundo aqui também agradece a sua presença nessa noite, que veio enriquecer e motivar tanta gente. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço enormemente, foi maravilhoso estar aqui. Obrigado pelo espaço. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. E eu estou à disposição. Sigam a página do nosso laboratório, Lea Digital. Lá tem muitas dicas legais para todo mundo. E a gente vai se vendo virtualmente por enquanto, né? Fiquemos em casa por enquanto. Amém. Obrigada, professor. Um beijo. Obrigado. Tchau, Beijo. gente. Namastê. Namastê.